Fala pessoal, hoje é dia de compartilhar com vocês uma nova conquista da PrimeBid, que é o nosso novo escritório. Ele é o terceiro escritório em 4 anos e já está praticamente finalizado e a gente vai compartilhar com vocês um pouquinho de como que ficou. Vamos lá? São 480 metros quadrados no novo escritório. Nosso antigo escritório tinha cerca de 16, 17 posições, mas ele já chegou à limitação e a gente veio para o novo escritório, que conseguisse adequar melhor o espaço para a equipe, conseguisse atender um pouco do ecossistema que a gente estrutura montar, tanto para as empresas de terceirização quanto as empresas de segurança. Se você reparar, dentro aqui, até dentro do escritório, todo o teto é preto para trazer uma questão mais de conforto para quem está dentro aqui da equipe. Toda a iluminação nossa foi pensada para deixar no ambiente mais confortável, uma iluminação amarela mais quente, e sempre seguindo a identidade visual da PrimeBid. Dentro do escritório a gente fez, dentro da arquitetura, um escritório onde toda a parte da operação ela fosse ampliada e no meio da operação a gente tivesse uma área de descompressão para conseguir receber parte da nossa equipe e também os nossos clientes. Se você vê logo de bater o olho quando você abre o escritório, todo o escritório segue a nossa identidade visual. São as cores preto, vermelho e os tons de cinza e branco. E esse aqui é o dash que eu particularmente mais gosto, que é o dash do time de aquisição de clientes. Por que eu chamo de aquisição de clientes e não de time de vendas? Porque aqui a gente entende como time de aquisição de clientes, tanto o time de marketing quanto o time de vendas. E a gente entende que a importância dos dois são equivalentes. Sem lead, o time de vendas não vende, e sem o time de vendas não adianta nada a gente ter leads qualificados. E nesse dashboard aqui a gente consegue acompanhar a meta geral desse time do trimestre, onde o time acompanha diariamente. Eles sabem exatamente o quanto que eles precisam vender a cada semana e previamente se eles vão bater a meta ou não. Porque se a gente faz uma conta hoje, por exemplo, de ticket médio vezes os leads fechados vezes a taxa de conversão, a gente já sabe se a gente está dentro do resultado e qual dos indicadores que a gente precisa mudar. A gente sabe também informações sobre o time de marketing, quantos leads foram gerados, qual que é a nossa taxa de qualificação, quantos deles estão qualificados e quais são os canais que estão entregando mais leads qualificados e para quem está indo esses leads. Então isso facilita que os dois times entrem em sinergia, baseado no nosso SLA de entrega, e eles já saberem basicamente o quanto que a gente precisa para bater a meta e se a gente está no caminho certo ou não, e também a nossa alocação por região. Porque dentro da nossa estratégia, não só a gente precisa trazer cliente para dentro da plataforma, mas se a gente está com alguma região que já tem muito fornecedor e equalizou ali o volume de cotações e fornecedores, a gente limita uma região, não traz mais fornecedor para garantir que aquela região vai ter cotações adequadas para aquele volume de fornecedor. E eu vou mostrar para vocês um pouquinho de cada área aqui do escritório. Essa aqui é a nossa sala de reunião rápido. Ela tem como objetivo deixar uma sala de reunião para reuniões mais longas disponíveis, mas qualquer tipo de reunião que você precise dar, tanto feedback, fazer uma reunião de brainstorming, essa sala foi desenhada para receber esse tipo de demanda. E você pode ver, Yara, que a mesa ela é mais alta e as cadeiras também, para que de preferência você faça a reunião de pé. A reunião de pé ela torna ela mais dinâmica, mais rápida, porque quando a gente está numa reunião sentado mais confortável, a gente fica mais relaxado. O objetivo dessa reunião é que ela comece, seja dinâmica e rápida para que aconteça uma decisão e que já libere ela. Você vai ver ali que os meninos já deixaram um pouco dos desenhos dos novos produtos, porque ela tem como objetivo trazer a parte do brainstorm de novos produtos da PrimeBid e novas ideias que acontecem. E aqui a gente tem a nossa primeira operação, que é a operação principal da PrimeBid. A PrimeBid é dividida em 2 operações, sendo essa dedicada para o nosso produto, que é o PrimeBid Leads, que são as cotações que a gente sobe diariamente. A maioria da equipe já foi embora, porque a gente já está basicamente 8 horas da noite, mas toda a operação ela foi desenhada para ter um espaço para que comporte a questão da acústica e as pessoas, tanto que vendem, que qualificam, que fazem as pesquisas, consigam fazer isso de uma forma mais adequada, que o som de um não interfira no outro, e todas as posições de cada um da equipe foi selecionada para facilitar a comunicação entre eles. Então, equipe de marketing junto com a equipe de venda, equipe de qualificação junto com a equipe de pesquisa, equipe de qualificação junto com a equipe de Customer Success, para facilitar a comunicação. Uma vez que a gente entendeu que o modelo presencial é o modelo onde a gente vai conseguir performar mais, nada melhor do que facilitar a comunicação entre a equipe, não só no momento de reunião, mas no dia a dia, compartilhando os problemas, os desafios e conseguindo trazer soluções entre eles. E você pode ver que essa aqui é a nossa parte do nosso time de vendas, que para variar é o time que está até mais tarde aqui no escritório. E todo o time ele foi posicionado de uma forma para que quando eles fizerem uma reunião remota,
com o nosso cliente, o cliente consiga ter um pouco da percepção do que é o escritório. A grande dificuldade da reunião remota é você conseguir criar conexão junto com o cliente. Mas uma vez que o vendedor está interno dentro da PrimeBid, mas fazendo uma reunião remota, ele consegue compartilhar com esse cliente um pouco aqui do ecossistema e escritório da PrimeBid para o cliente ter a dimensão de que ele está fechando com uma empresa que tem uma estrutura para conseguir atender esse cliente. Então, tornar um pouco da reunião remota, ela um pouco mais quente e trazer o cliente um pouco mais para dentro do nosso ecossistema. E toda operação a gente tem todos os indicadores da PrimeBid, para a equipe saber se elas estão no caminho certo ou não das suas metas. Então esse aqui é um dos nossos painéis principais, onde a gente consegue entender tanto o crescimento da PrimeBid, se a gente está entregando o número de oportunidades suficiente para os clientes, quais regiões que têm mais cotações, quais regiões que têm menos cotações, perfil dessas cotações e saber se a gente precisa em algum momento readequar a estratégia para conseguir atingir o resultado que a gente tem de expectativa. Então toda decisão da PrimeBid, isso está dentro do nosso código de cultura, ela é baseada em dados e não em achismo. Então se a gente tem dados, se a gente tem as nossas projeções, a gente não precisa chegar até o final do trimestre para saber se a gente vai conseguir atender todos os clientes ou não. A gente já sabe de forma preditiva se a gente está no caminho certo ou não e faz as adequações no momento que a gente consiga tanto investir mais em Google, tanto atender uma região ou um perfil de cliente que a gente entenda que não vai ser batido a meta. Então, toda a nossa decisão hoje é tomada baseado em dados e o mais legal, isso é compartilhado com toda a equipe e com toda a empresa, desde o faturamento da empresa, tanto o lucro, a nossa margem, porque a gente entende que se toda a equipe tiver ciência do estado geral da empresa e todos os números, é mais fácil deles entenderem as decisões que estão sendo tomadas pela equipe. E essa aqui é a nossa área de descompressão, é uma área que a gente teve desde o primeiro escritório. A gente entendeu lá no nosso primeiro escritório no Cowork, debaixo do Minhocão, que praticamente o escritório não era só o local onde a gente iria trabalhar. Era uma estratégia tanto de endomarketing, uma estratégia de marketing, porque o cliente ele te avalia de certa forma pelo escritório que você tem, pela organização que você tem, pelo cuidado que você tem com o escritório, mas acho que principalmente pela equipe de conseguir receber. Quando a gente está falando hoje de trabalho presencial, trabalho remoto, a gente parte do princípio que a equipe fica quase 2/3 do dia dela dentro da empresa. Então, minimamente, a gente entende que o local onde as pessoas vão trabalhar precisa ser um local confortável, um local espaçoso e que o ambiente de pressão tenha seus momentos divertidos. Por isso que a gente tem todo o escritório da PrimeBid, um ambiente de descompressão, e esse a gente conseguiu fazer um ambiente mais adequado, que coubessem mais pessoas e a gente conseguisse ter momentos de relaxamento no nosso dia a dia para conseguir depois voltar para os nossos resultados. E esse espaço aqui, diferente do outro escritório onde a gente tinha um espaço de descompressão, que de vez em quando a gente conseguia receber alguns clientes, a gente pensou nesse espaço como espaço para receber tanto os clientes para momentos de descontração, mas também para treinamento. A PrimeBid ela não se posiciona só como ferramenta de geração de demanda, porque a maioria da dificuldade, tanto o desafio dos clientes, gestores e vendedores, é não só em leads, mas em processo comercial, benchmark, entender o que o concorrente está fazendo e está dando certo. Então esse é o ambiente para a gente conseguir proporcionar isso. Não só resolver o problema de vendas do nosso cliente, mas resolver o problema de empreendedorismo, de gestão, de estratégia, de performance dele, conseguindo trazer um espaço onde a gente consegue rapidamente liberar essa mesa aqui de ping-pong do nosso time, colocar mesas e cadeiras e transformar isso num espaço de treinamento para receber exclusivamente os clientes da PrimeBid e também para momentos de desconfraternização e happy hour, porque a gente sabe que grande parte do aprendizado não acontece com aula e professor, acontece trocando informações entre mesmos clientes. E aqui no nosso espaço de descompressão, a gente tem aqui a nossa mesa de ping-pong, onde você vai ver onde o troféu dela tá. A gente tem o nosso fliperama, que aqui o time nosso, por conta da cultura, acaba sendo bem competitivo, e o nosso momento de relaxamento, onde a gente tem a cerveja liberada para todo o time nos momentos pós-trabalho. E grande parte das vezes, quando algum cliente aqui, parceiro, pergunta para a gente se a gente não tem algum problema com a cerveja liberada para o time, e a gente acredita muito numa questão de responsabilidade e liberdade. Uma vez que a gente consegue contratar as pessoas certas e dar liberdade para elas conseguirem trabalhar, a gente conta também que elas consigam tomar boas decisões. E se uma boa decisão ela não é tomada, a gente faz a correção. Então até hoje a gente só entende que isso traz benefício no momento de pós-trabalho, no momento de confraternização, é o momento que a equipe toma ali a sua cerveja, faz seu momento de descontração e consegue se conectar ainda mais, trazendo sinergia para o dia a dia de trabalho. Esse aqui é um espaço adjacente aqui ao nosso espaço de descompressão,
onde quando a gente faz os eventos tem uma cozinha preparada para receber um time de tanto coffee break, culinária para os nossos clientes, mas também é um espaço onde o nosso time almoça. Quando a gente fez o nosso primeiro escritório e a gente visitou o local onde as pessoas iriam trabalhar, a empresa antiga tinha basicamente 2 mesinhas onde 30 pessoas ali revezavam para almoçar. E a gente entendeu que se a gente quer encontrar os melhores profissionais também escolhem as empresas que eles querem trabalhar. Por isso a gente não mediu o tamanho para conseguir receber não só a equipe no momento de trabalho, mas no momento de alimentação, no momento de descontração, oferecendo o mínimo que uma estrutura de uma empresa precisa ter. Além do nosso espaço aqui de alimentação, a gente tem a nossa vista aqui, que o nosso time, às 4, 5 horas da tarde, na hora que o sol se põe, aproveita aqui para relaxar e ver a vista, onde a gente consegue enxergar toda São Paulo. Essa aqui é uma operação reserva. Hoje o escritório da Prime Video conta com 50 lugares de trabalho e essa operação foi uma operação pensada não só para o crescimento da Prime Video, como outras estratégias que a gente tem para fomentar o ecossistema de soluções. Hoje a Prime Video trabalha com geração de leads e também com o aumento da visibilidade dos fornecedores. Só que dentro da nossa estratégia de ajudar essa empresa de terceirização e segurança a vender mais, a Prime Video não só pensa em crescer com os seus produtos, mas também aumentar o ecossistema de portfólio, com agência e outras soluções, e esse é um espaço preparado para receber outros times, outras empresas que a gente vier adquirir. E essa aqui é a nossa sala de reunião principal. Cada sala nossa tem um nome, e essa é a sala especial nossa chamada Madame CJ. Cada uma dessas pessoas que a gente coloca o nome na sala tem um simbolismo baseado na nossa cultura. Madame CJ, no caso, na nossa sala principal, foi a primeira mulher self-made milionária dos Estados Unidos e hoje está no livro dos recordes. Ela simboliza que, dentro de todas as dificuldades que ela passou, dentro de todos os desafios, ainda assim ela não desistiu e conseguiu chegar numa marca que nenhuma outra mulher na época, 1906, tinha chego. Isso mostra que a gente vai passar por diversas dificuldades, brigas dentro dessa sala, mas ainda assim, dentro de todas as dificuldades, a gente precisa persistir. Dentro dessa sala aqui, acontecem as reuniões mais calorosas, mais densas, as brigas de sócio, e também quando o nosso cliente vem, ele sempre é recebido aqui com um café especial, com um chocolatinho, sempre entendendo para o cliente que a nossa experiência que a gente tenta proporcionar para ele é um pouquinho do que a gente acredita. Que a venda ela é uma somatória de detalhes para que você tenha um resultado satisfatório no futuro. E o cliente ele te avalia não só pelo produto que você oferece, mas ele avalia todo o contexto, tanto de marca, quanto de branding, quanto de detalhe, quanto de atendimento, e a gente tenta não pecar nas coisas mais simples, que é servir um bom café para o cliente. Se você não serve um bom café para o seu cliente, um chocolatinho, com carinho, dentro das condições que você pode, será que você vai prestar um bom serviço lá na frente, que é muito mais complexo? E essa aqui é uma sala que eu tenho muito carinho junto com a Yara, que é a sala do Red Hastings, que é o CEO da Netflix e transformou a área audiovisual. A gente acredita muito quando se fala, principalmente em marketing, no poder do audiovisual. E hoje, quando a gente fala de uma comunicação, o vendedor ele tem a possibilidade, muitas vezes, de falar de 1 para 1. Quando a gente traz esse aspecto para o vídeo, a gente está falando de uma mensagem chegar até milhões de pessoas. Então, por que não tratar de forma qualitativa a mensagem e conseguir fazer uma boa produção audiovisual? E quando a gente fala de conteúdo, hoje, conteúdo é a melhor maneira de se vender. Porque o cliente ele paga mais para quem ele acredita que é especialista, ou seja, autoridade. E ele acredita que a autoridade é aquela pessoa que gera mais conteúdo relevante que vai impactar o dia a dia dele. Então aqui a gente tem uma sala hoje exclusiva de gravação, tanto para receber os podcasts da Prime Video, conteúdo, sala de treinamento para os nossos clientes, onde a gente grava vídeos ensinando ele a mexer na ferramenta e tanto no processo comercial, e os podcasts, como a Terceira Venda, onde eu gravo com o Marcelo Banda e a gente traz especialistas do mercado de terceirização para discutir sobre vendas, podcast do Ozal, onde fala sobre prevenção de perdas e outros assuntos quando a gente tange a área de segurança, facilities, que é uma área ainda com pouco conteúdo a ser explorado, e o nosso papel aqui, de novo, não é só gerar cotação, e sim compartilhar conhecimento para aquele vendedor, aquele empreendedor, aquele dono de empresa, que às vezes, por um detalhe, às vezes como a tributação que ele usa, pode mudar o jogo de crescimento da empresa dele. Então, a gente fez uma sala aqui com toda a parte acústica preparada para receber um bom áudio. Isso aqui, ó, Yara, tem um segredo aqui, a gente gravava todos os criativos da Prime Video, e a gente via que quando o cliente enxergava aquele fundo vermelho, ele já sabia que era propaganda e ele pulava. Então a gente fez uma sala aqui que tem uma parede de chroma key, onde essa parede a gente consegue fazer a alteração do fundo dos nossos criativos. Então eu posso gravar aqui um vídeo e posso colocar, por exemplo, um vídeo da ponte estaiada atrás ou num outro escritório.
ou eu com uma cadeira atrás, eu com outro cenário, isso facilita eu passar a mensagem que eu quero naquele momento. Então posso trazer um fundo mais sério, um fundo mais descontraído, isso possibilita o meu time de marketing usar a criatividade dele para fazer a composição do vídeo. E aqui na sala de podcast, a gente tem 2 poltronas aqui e tem essa mesa dupla para mudar um pouquinho daquele padrão de podcast que era feito, que é uma mesa no meio, 2 cadeiras em cada lado, justamente para tirar e trazer esse contraste de algo diferente. Então, trazendo um pouco aquele conceito dos podcasts antigos, Jô Soares, onde tem o entrevistado, o entrevistador, dentro de mesas diferentes, fazendo ali a nossa sabatina e perguntando aquilo que quem está do outro lado da tela quer perguntar. Então isso aqui não é só uma ferramenta de vídeo, mas é uma ferramenta de comunicação com o nosso público, conseguindo variar entre os diferentes formatos, pensando na acústica e na nossa identidade visual aqui. E essa aqui é minha sala Billy Bane, que tem dentro do filme, onde é um técnico que ele faz um time 100% baseado não nos esportistas mais famosos na época, sim, mas nos esportistas que tinham os melhores resultados, e para mim isso traz um pouco do simbolismo da gestão. Tirar um pouco de ego e vaidade e os puxa-sacos que vão aparecer no meio do caminho e focar nos números daqueles que realmente trabalham. Então o escritório, quando a gente pensou em investir o dinheiro que a gente investiu, sempre para nós foi um passo maior do que a perna, mas para a equipe, para os clientes, simboliza onde a gente quer chegar. Quando a gente fala de ambição, mais do que palavras, mais do que eu estou falando aqui no vídeo, o que as pessoas acreditam não é no que eu falo, mas naquilo que elas estão vendo. E quando a equipe vê um escritório maior, mais ambicioso, que consegue traduzir tudo isso, a mensagem ela está passada para a equipe, ela está passada para o cliente, que esse é só o começo da Prime Bid, e para todos que acompanham um pouco da nossa jornada. Então, por isso, investir no escritório, e se você está nesse momento, saber se vale a pena investir no escritório ou não, eu já tive essa dúvida várias vezes, porque é um custo alto, mas sempre para nós isso trouxe um ROI em marketing, numa equipe mais produtiva, mais satisfeita, um cliente que confia mais em você, e tudo isso reflete lá na frente em resultado. Então, aposte no local onde você passa 2/3 no seu dia e faça dele talvez até muito maior e o local muito mais rico do que até é na sua vida.